Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente está aqui para poder dar início à aula de interpretação de texto. E aí, uma coisa assim que a gente tem que ter na mente inicialmente é que as pessoas negligenciam aulas de interpretação de texto. Por quê? Porque elas acham que é só ler, interpretar o que está escrito lá e ignorar alguns fatos e algumas competências da interpretação de texto. Então, hoje nessa aula eu vou provar para vocês a necessidade da gente ser um pouco focado nessa questão aí, beleza? Então veja só. Tipologia textual. Quem é que nunca ouviu falar a respeito de tipologia textual ou ouvir falar a respeito de gênero textual, modo, tipo, e fica aquela dúvida, que é isso, né? E a gente vai ver um pouquinho, olha só, modos e tipos de texto. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade, ou seja, trata-se da organização de um texto. Então a gente tem que ter em mente com essa afirmação o seguinte: eu tenho vários tipos de texto. Então, por exemplo, ao longo da nossa vida a gente tem contato com muitos textos. Tem uma revista em quadrinho, tem uma história, um romance, são vários tipos de texto, né? E eles vão ser classificados. Então, esse texto aqui é classificado como o quê? Cada texto vai ter um tipo de classificação. Essa classificação ela vai ser de acordo com isso daqui, ó, a estrutura. Então, ele tem o predomínio de uma estrutura, o objetivo que ele tem e a finalidade. Esses três são essenciais para a gente, principalmente a questão da finalidade, porque finalidade diz respeito ao que o autor queria, aonde ele queria alcançar, o que ele queria com aquele texto. Então, a finalidade do autor é informar. Opa, é um tipo de texto. A finalidade do autor era especificar alguma coisa, ele queria descrever, já é outro tipo. Então a gente também tem que ter muita atenção sobre o que o autor queria dizer com aquela parte, o que ele queria transmitir, o que ele queria passar. Então trata-se da organização do texto em geral, né? E aí, olha só, de acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos. Observa aqui que eles são muito importantes para a gente: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e texto injuntivo. Professora, não sei o que é isso. Calma que a gente vai ver cada um deles. E aí, o que você tem que ter noção é de que cada um ele vai ter uma palavra-chave, ele vai ter um contexto-chave para você poder conseguir identificar qual é o texto em questão. E vale lembrar que é importante ressaltar que utilizamos-nos de mais de um recurso na elaboração de um único texto. Então não é simplesmente fácil, isso aqui é um texto narrativo e pronto. Não. Pode ser que esse texto ele tenha pedaços narrativos, pedaços dissertativos, ou seja, ele vai ser um texto com várias partezinhas ali de modos de textos diferentes. O que a gente tem que ter em noção é a predominância, que é o que as bancas geralmente vão cobrar. O que é mais predominante? É mais predominante a narração. Não, é mais predominante a dissertação. Então a gente fica de olho sobre o que está sendo mais predominante naquele texto em específico que a gente está analisando. Agora, para poder ficar mais bem explicado, a gente vai entrar nesses tipos de texto, compreender e fazer umas questões, beleza? Vamos lá. Então, olha só, antes de entrar de fato nos tipos, só para a gente deixar uma diferenciação aqui muito importante para nós. A diferença entre tipo e gênero. Então, tipo textual é o modo de organização de um texto. O tipo de texto vai ser dissertativo, vai ser narrativo, vai ser uma descrição. Como que eu organizei esse texto? Aí eu vou conseguir classificar ele. Já o gênero textual são características próprias. Então, por exemplo, um gênero crônica, que a gente vê muito em jornal,
fábulas, principalmente quando é criança, né? Aquelas fábulas infantis, artigos, manuais. Então existe uma certa diferença. O tipo é a organização. O gênero já vai ser características próprias, vão ser gêneros específicos. Isso aqui a gente não pode cair em pegadinha de banca. Por quê? Porque se ela afirmar, por exemplo, que gênero é narração, tá errado, porque gênero é um desses aqui. Mas isso aí é assunto para depois. Então, olha só. Gênero textual é um conjunto de características comuns de um texto. Então, são características em comum. É um conceito mais específico, né? Que o conceito de tipo textual, que se define fundamentalmente pela finalidade. Ó a palavra finalidade aparecendo pra gente aqui novamente, para vocês verem o quanto ela é importante. Um gênero narrativo que tem sido bastante cobrado é a crônica, que se caracteriza por apresentar reflexões sobre fatos cotidianos da vida social, do dia a dia e aparentemente banais. A crônica, gente, só pra gente fazer um adentro aqui, é um tipo de texto ali, né, um gênero, ó, um gênero textual, em que a gente vai perceber ele discorrer mais sobre o dia a dia, sobre coisas que estão acontecendo, beleza? Facinho, né? Vamos pro próximo. Olha aí uma questãozinha para a gente poder começar os trabalhos. Então, sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Qual vai ser a correta? Faz o seguinte para mim, dá um pause nesse vídeo, lê aí a questão e assinala para mim qual você acha que é. Aí depois que você fizer, você retoma aqui para poder ver a minha explicação. Pode ser? Então, acho que você já deu aí o seu pause. Vamos ver o que é, então, a resposta dessa questão. Então ele pergunta, sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. É importante a gente sempre destacar o que o examinador quer da gente, o que a banca quer. Então ele quer a correta, certo? Vamos lá. Letra A. Os gêneros textuais são formas de comunicação a serviço das tipologias textuais. Foi isso que a gente viu? Ele está a serviço de alguém? Serviço das tipologias textuais? Acho que não, né? Então, vamos eliminar isso aqui. Letra B. As tipologias textuais podem ser classificadas em primárias e secundárias. Nunca nem ouvimos falar sobre isso, né? Então, também não. As tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros textuais. Opa, já tá mais ou menos, né? Vamos parar para pensar, ó. As tipologias textuais, que a gente aprendeu lá, que era aqueles que tinham a organização de um texto, né, que a gente pensava na finalidade, são ferramentas essenciais, são, a serviço dos gêneros, ou seja, a gente sabendo organizar, se nós soubermos, então, estruturar esse texto, ele está a serviço? Eu acho que sim, professora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa daqui, mas vamos terminar de ver todos para a gente ter certeza, né? Próxima. O site, o blog, o chat e o e-mail são exemplos de tipologias textuais recentes advindas da presença marcante de um novo suporte tecnológico na comunicação, a internet. Caraca, essa me deixou na dúvida. Será? Vamos lembrar aqui na página anterior a diferença? Olha só. Tipo textual, que é a tipologia, é dissertação, narração e descrição. Quando eu sou específica e falo qual é aquele texto, é uma crônica, é um e-mail, aí eu já estou falando de gênero. Agora volta para a questão aqui, ó. Opa! Avancei demais. Pronto. Então, olha só. O site, o blog, o chat e o e-mail são exemplos de tipologia? Não, não é exemplo de tipologia. A gente acabou de ver que a tipologia não era isso. Então, não pode ser essa daqui. E a letra E. Para a produção de um tipo textual, o autor deve valer-se sempre do nível de linguagem cuidada, ou seja, culta. Nem sei que linguagem é essa, né, gente? Então, não. E a nossa alternativa é a letra C. Beleza? Facinho para começar? Vamos pro próximo. Aí tá a alternativa, ó, letra C mesmo, gabarito. Ótimo. Então vamos começar agora, de fato, a questão dos tipos de textos, modos, como eles são organizados. Vamos aprender aí
um pouquinho a respeito de como que isso é, como que isso se dá, qual é a característica desse texto, o que que ele tem, o que ele não tem em comum um com o outro. Vamos tentar pensar também em umas pegadinhas aí de bancas para a gente poder ficar bem de olho nessa questão, beleza? Então a gente vai começar aqui, ó, com a narração.